Nesse talk show, que se refere ao capítulo 1 do livro Que as Escolas de Negócio Não Ensinam, que tem como tema principal os princípios organizacionais, nós temos um convidado incrível, que foi Guilherme Soares. O Guilherme, atualmente, ele é CEO da HSM, uma das principais empresas de educação executiva do Brasil, que eu tive a honra, o Salib é fundador, eu tive a honra de estar lá durante quase 10 anos, e também tem uma posição de destaque como executivo no Grupo Ânima, que é um dos principais grupos de educação do país. Baseado nessa sua experiência como executivo, mas também como estudioso, afinal ele está em contato com o que é de melhor do conteúdo mundial, ele nos trouxe uma visão, mais do que dos princípios, mas da cultura organizacional que foi incrível. Chama a sua atenção para quando ele traz os 4 valores que ele utilizou na transformação cultural da HSM e a similaridade dele com os princípios que nós trabalhamos na nossa obra. Eu tenho certeza que você vai gostar demais desse conteúdo, um conteúdo de referência que vai gerar muita reflexão prática para você. Aproveita! Seja muito bem-vindo aos talk shows do projeto Que as Escolas de Negócio Não Ensinam. E hoje, para essa nossa conversa, temos mais um convidado para lá de especial. Esse nosso cast que nós montamos para esse projeto, ele é incrível, só com personalidades relevantes. Estamos aqui com o Guilherme Soares, CEO da HSM, um grande líder corporativo hoje do Brasil. Guilherme, muito obrigado por estar com a gente. Valeu, Sandrão, uma honra. Obrigado pelo convite. A honra é nossa, meu amigo. Nessa nossa conversa, nós escolhemos o Guilherme para trabalhar especificamente esse capítulo que nós tratamos sobre a temática da importância dos princípios organizacionais. E não foi à toa que nós lembramos do Guilherme, porque além do chapéu dele de estar à frente de uma das principais organizações de educação de negócios do Brasil, ele também é um estudioso do tema cultura, né, meu amigo? Então, Guilherme, eu queria começar já nessa resenha. Como você tem visto a importância das questões relacionadas à cultura nesse mundo em ebulição, meu caro? Sandro, como eu falo, é uma honra estar conversando com você sobre esse tema, porque eu sou apaixonado por cultura organizacional. No mundo em transformação, ou no mundo VUCA, muito se fala da transformação digital, de novas tecnologias, mas a maior transformação é uma transformação cultural. Perfeito. Não adianta ter sonhos grandes, não adianta ter planos mirabolantes, exponenciais, se a cultura não permitir a execução desses planos. Perfeito. E a cultura organizacional nada mais é do que a soma de todas as práticas, símbolos e crenças coletivos. Nós somos o ser humano é um ser tribal, que vive em tribo, em comunidade. Toda comunidade, toda tribo desenvolve uma cultura própria, quer os líderes queiram ou não. A cultura, ela se forma e é formada, né, Guilherme? E isso é um mito, né? Que, não, nós temos essa cultura. A cultura é algo que pode ser trabalhado, desenvolvido, com base numa estratégia clara e principalmente com muita disciplina e consistência. Muito bom. E, Guilherme, e assim, você tem estudado muito esse tema, não é de hoje. Não é de hoje. Não é de hoje. E, além disso, você está à frente de uma organização, tem um chapéu de CEO, né? Um líder que está aí contribuindo com o pensamento sobre gestão no Brasil, mas também você está interagindo com o povo todo. O pessoal da velha guarda, da nova. Como você vê essa temática nesse mundo VUCA que você comentou? O porquê, se é que existe esse motivo, a cultura se torna numa esfera mais relevante ainda nesse contexto do mundo VUCA, da quarta revolução industrial e por aí afora, meu amigo? Eu vou citar o exemplo do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, CEO global. CEO, se não me engano, há cerca de 5 anos. Recente. Ele tem feito uma transformação radical na empresa, mas começou justamente trabalhando a cultura. A cultura da Microsoft anterior era aquela no qual a pessoa mais importante era aquela que sabia tudo, aquela que tinha todas as respostas. E ele transformou a cultura para
dar mais importância para aqueles executivos que sabiam fazer melhor perguntas, que gostariam de aprender mais. Neste mundo em ebulição, aquele que tem certeza de tudo perde a relevância. Então, uma cultura aberta, que ofereça oportunidade para quem está na ponta, em contato direto com o cliente, dar sugestões e ser capaz de inovar, e ser capaz de inovar de forma muito rápida e ágil, tem uma vantagem nesse mundo de negócios de hoje. E aí, quer dizer, é a perspectiva clara que você traz, né, Guilherme, que quando se fala de transformação, sobretudo nesse mundo muito virtualizado e digitalizado, nossa tendência é pensar que a transformação acontece por meio da tecnologia, né? Na realidade, a tecnologia ela não deixa de ser um meio mesmo, mas a transformação acontece mesmo pelas pessoas. Pelas né? pessoas. E é muito difícil transformar uma cultura. Difícil. Por isso que eu gosto do seu exemplo, do Nadella. Porque é uma grande corporação. E que já existe, já muito é bem sucedida. Exatamente. E há décadas. Exatamente. Porque você construir uma cultura do zero, né, meu amigo, é muito diferente. Tende a ser mais fácil, tende a ser mais fácil. E esse é uma das referências que eu trago, que eu quero explorar com você. Você, além de estar à frente da HSM, você também está à frente, ocupa uma posição de liderança importante num dos principais grupos de educação do Brasil. O Grupo Ânima, que eu respeito demais. Que inclusive o Dr. Osiris, Silva, o presidente do conselho, não é isso? Ele é presidente do Conselho de Inovação. De Inovação, está conosco nesse conjunto de talk shows admirável. Quando você fala num contexto de dezenas de pessoas no seu ecossistema, você como CEO, é uma coisa. Quando você fala num contexto de centenas ou milhares de pessoas, é uma outra coisa. Como é garantir que a cultura realmente permeie essas relações, considerando dezenas, centenas de colaboradores, até milhares, espalhados em vários sítios, vários locais? Muito desafiador, muito desafiador. O caminho para essa transformação, se você quer mudar a sua cultura, parte do pressuposto que existem alguns elementos na cultura anterior que não servem mais para o momento da empresa, ou para os desafios, ou para o contexto no qual ela se insere. Então, é muito importante entender que uma pessoa que vem de fora, ela precisa participar da tribo. Se ela não conseguir participar da tribo, ela ou decide sair ou ela é excluída dessa tribo. Sem dúvida. E essa tribo tem costumes, tem práticas, tem rituais que tornam aquela cultura viva. Perfeito. Então, a cultura não é aquilo que se escreve na parede, não é aquilo que se fala, mas sim aquilo que se faz. Então, eu vou dar um exemplo claro. Se a gente fala que queremos ter uma cultura de inovação, perfeito, mas na primeira oportunidade que alguém comete um erro, você vai lá e massacra essa pessoa em praça pública, o que a cultura diz? Não estamos dispostos a errar. Mesmo que eu fale que mesmo eu tenho uma cultura de inovação. Mesmo que eu fale. Mesmo que o CEO fale, aqui todo mundo inova. Então, para fazer valer uma cultura desejada em uma organização capilarizada, com muitos locais, é importantíssimo você trabalhar com muita consistência e coerência. Perfeito. Eu tenho uma regra que eu tento utilizar, e não é fácil de utilizar, porque demanda muita disciplina, que a gente precisa comunicar 7 vezes de 7 formas diferentes. E precisa dar muita consistência nas suas ações. Então, a gente comunica via e-mail, comunica via WhatsApp, pessoalmente, rodas de conversa, palestras. Essa dica, hein? E isso, de forma consistente e coerente, se influencia uma cultura. E aí você trouxe um elemento que é muito relevante para nós, tem tudo a ver com esse capítulo onde está inserido essa nossa conversa. A importância e relevância da comunicação para transmitir a cultura para todos, né, meu amigo? Fundamental, fundamental. E é enlouquecedor, Sandro, porque quando a pessoa que está comunicando, ou o CEO, ou a liderança, acredita que a culpa da falta de comunicação é do colaborador, game over. Começo do fim. Acabou, game over, game over. A responsabilidade é sempre da liderança. Sempre da liderança. E não pode desistir nunca. Não acaba nunca. E aí, especial essa nossa conversa, não poderia ser diferente. E aí nós trabalhamos uma tese nesse nosso projeto, Guilherme, da importância dos princípios organizacionais como um dos artefatos. Veja, ele não é ele que modela a cultura. Ele reflete a cultura para ajudar como uma ferramenta de comunicação para chegar na ponta.
Esse é o verdadeiro papel dos princípios, não é, meu amigo? Não é para ficar lá colado na parede para todo mundo olhar o que tem que fazer, Não, né? Perfeito, perfeito. Então, por exemplo, um dos princípios de gestão, né? Remuneração. Exatamente. Se você está lá na parede dizendo que somos uma empresa que preza pelo coletivo, pelo todo, e vou lá e remunero pelo desempenho individual da pessoa, qual é a real cultura? Do fato, não do que está escrito. Exatamente. Ou seja, se o princípio que tiver escrito não refletir as práticas enraizadas, o sistema de crença daquela empresa, é só mais um artefato colado na parede sem significado nenhum. O Patrick Lencioni, Sim. um grande estudioso de ambientes organizacionais, ele fala que a saúde organizacional é mais importante do que uma estratégia bem feita. Porque uma empresa doente não é capaz de executar nenhuma estratégia. E ele fala da mesma forma que a nossa saúde, alguns elementos são fundamentais, como boa alimentação, fazer exercício e também dormir bem, são 3 elementos amplamente difundidos. A empresa, para ter saúde, ela precisa de 4 elementos. 4 elementos muito, muito importantes. Primeiro, a clareza. Ser capaz de responder a perguntas básicas como onde eu quero chegar, quais são as prioridades do momento, quais são os nossos valores, quem faz o quê, quais são os papéis das pessoas. Clareza em perguntas muito básicas e simples, mas mais importante do que estudar durante meses e meses para achar a resposta certa, é a capacidade, é mais importante que mais do que 90% das pessoas da organização tenham as mesmas respostas para as mesmas perguntas. Sim. Clareza, primeiro. Segundo, exagerar na clareza. Aí vem a comunicação. Comunicar. Na minha forma de trabalho, 7 vezes de 7 formas diferentes. Terceiro é reforçar a clareza. Ou seja, com princípios, com mecanismos. Mecanismos que reforcem esse sistema. Exatamente, exatamente. Então são 3 elementos principalmente. São os 3 elementos principais. Clareza, exagerar na clareza e reforçar a clareza. Ou seja, né, de alguma forma ou de outra, é um reflexo das práticas estruturadas de forma a que todos entendam qual a regra do jogo. Consistência e coerência. Aí você vai me perguntar, Sandro, mas no mundo de hoje que tudo muda, isso não engessa a empresa? Pelo contrário. Eu faço o paralelo dessa saúde organizacional com um freio num carro, num automóvel. Para que precisa do freio? Para diminuir a velocidade, para evitar acidentes, para não bater no carro da frente. Eu tenho uma visão diferente. Eu acredito que existe freio para poder acelerar. Se você não tem um freio, você tem que andar muito devagarzinho, você tem que pôr o pé lá de fora. Pô, essa metáfora é boa. Então, se você tem uma saúde organizacional, é o que te permite te dar um contorno para acelerar a sua empresa. E eu vou trazer uma correlação da sua referência com a nossa realidade, com o nosso projeto, ou seja, os princípios organizacionais, quando bem redigidos e refletirem uma prática real da organização, elas funcionam como o seu freio, da sua metáfora. Elas me permitem acelerar. Ou seja, eu vou expandir a minha operação, preciso de mais gente, preciso de mais pessoas, elas vão te ajudar a acelerar, porque ela vai ser o muro, a contenção. Perfeito. Que interessante, que belíssimo insight, cara. E isso, quer dizer, no mundo em mudança é mais importante ainda, mais importante ainda. Vou te falar mais, olha. Pensa a famosa transformação digital. Sim, ou em se transformar em plataformas e tal. Uma empresa que está discutindo política interna, distribuição de recursos, brigas orçamentárias, que é disfuncional e não consegue colocar nada de relevante em prática, você acha que tem chance de competir nesse mundo? Ah, esse é o ponto essencial. Não tem chance. Então, hoje, saúde organizacional é condição de competir. Senão você vai perder a relevância. Vai morrer. E aí você traz um outro elemento que também é bem interessante para a gente refletir, trabalhar, né, Guilherme, que é o seguinte. O freio, essa visão da saúde organizacional, fundamental nesse mundo em mutação. Agora, o sistema de valores centrais, ele não muda, ele é essencial. Por outro lado, a gente tem que sempre estar muito atento e poroso para essa realidade, né, meu amigo? Fundamental, fundamental. Você tem que criar ambientes
formas, locais e pessoas que estejam com os poros abertos para receber os incentivos de fora e ser capaz de, num ambiente construtivo, decidir de novos caminhos a serem buscados. Porque você colocou, por exemplo, essa referência, hoje em dia nós nos deparamos com muitas organizações que veem a premência de ter uma cultura aberta à inovação, mas não ter uma cultura de abertura à inovação, né? Quer dizer, essa é uma mudança fundamental que me parece que vai cada vez mais ter que estar introjetada no negócio. E aí eu gosto de citar sempre o exemplo do Netflix. É uma das referências desse que vocês muito referenciam. Poucos sabem que o Netflix começou como uma empresa distribuindo DVDs pelo correio, com um modelo de negócio diferente de como é hoje. 100% diferente. E eles tiveram a coragem de aprender, mas de mudar. Comparado com a Blockbuster, que tinha muito mais recursos e não teve a coragem de fazer essa mudança. Esse exemplo é uma das nossas referências nessa estrutura de capítulo, inclusive, né, Guilherme? Porque você veja, e não foi só uma vez que a Netflix mudou, tem mudado. Né? Atualmente a Netflix tem uma perspectiva muito mais clara de uma produtora, né, que foi uma outra mudança, quer dizer, ela mudou para o modelo postal, mudou para o streaming, depois mudou para uma produtora, né, e muda todo o negócio, meu amigo. Isso que é o mais impressionante, né? Exatamente. Porque a natureza do negócio muda, o perfil dos profissionais, as competências requeridas muda tudo. Agora, na essência, tem ali aquelas perguntas básicas, eles têm... Qual o business dele? O business dele não é ter lojas para distribuir fitas, cassete. Filme, ou alugar filme. Não, meu negócio não é vender filme, é entretenimento. É dar um prazer para aquele usuário. E independente se é via físico, via streaming, conteúdo próprio de terceiro. E ele vai sempre respeitando essa essência. Essa lógica, né? Guilherme, nós falamos sobre, de novo, né, uma organização que mantém essa linha desde o começo. Agora nós temos o desafio, e você já participou como líder, protagonizando transformações culturais na prática. Isso, né, muitos empreendedores, CEOs têm sempre essa questão. Baseado em tudo que você estuda e na sua prática, qual é o maior desafio da transformação cultural? Como você disse, quando você tem que inserir novos elementos numa cultura para continuar ou se tornar mais relevante nessa nossa realidade. Uma jornada de transformação cultural, ela não dura menos do que 3 anos. Não dura menos do que 3 anos. Então, ter a paciência de viver isso com muita disciplina e resiliência é um elemento muito, muito importante. Vou dar o exemplo da própria HSM, que vem passado por uma transformação cultural. Há cerca de 3 anos, nós incorporamos uma empresa de educação corporativa. Então, nos deparamos com o desafio de uma cultura anterior da HSM, uma cultura que chega, porém, a necessidade de uma terceira cultura que fizesse frente aos desafios do mercado. Isso, quando existe uma fusão ou uma aquisição, existem alguns modelos de se implementar. A primeira delas é a empresa maior absorver. Entre aspas, matar a cultura da menor. A segunda é tentar manter as duas convivendo de forma separada, desintegrada. E uma terceira, que normalmente é a mais difícil, é a criação de uma nova cultura. Terceira cultura. E esse foi o caminho que nós escolhemos. E a partir daí a gente desenhou qual seria a nova HSM. E a gente escolheu 4 pilares muito claros. E eu posso repetir aqui quais eles são. O primeiro pilar: para onde o nosso cliente olha, é para lá que olhamos também. Então é o cliente no centro de tudo. Não adianta eu fazer o que eu quero, eu preciso fazer aquilo que faz resultado, traz resultado e é relevante para o nosso cliente. O segundo: aprendemos trabalhando e trabalhamos aprendendo. Precisamos ter uma cultura de um mindset de crescimento. Se nós somos uma empresa de educação, nós precisamos aprender constantemente, estar aberto a novas tendências e novas metodologias e aplicar internamente. E aí nesse segundo princípio, você tem claro a relevância do trabalho. Exatamente. Né? Você está falando, nós não só pensamos. Não. Nós executamos. Temos que fazer. Temos que fazer. Excelente.
O terceiro é juntos vamos mais longe. Aí tem o caráter da união. A gente precisa oferecer para os nossos clientes o melhor da HSM e não o melhor de uma área ou de outra área. E o quarto é realizamos aquilo que sonhamos. Então não adianta nada ter ideia. Tem que realizar. Tem que realizar. Então, com base nesses 4 pilares, nós desenvolvemos uma série de práticas. Esses pilares nortearam o processo de avaliação de desempenho dos colaboradores, nortearam a meritocracia e a escolha das pessoas que participam no nosso grupo. Então, e eu acredito que esse trabalho nunca acaba. Nunca acaba. Nunca acaba. Ele precisa continuar eternamente. Ele até nunca acaba porque o ambiente que ele está inserido está mudando com uma velocidade enorme. De repente você vai chegar lá na frente, tem um princípio, um valor que você não estava enxergando que vai ser relevante para mais adiante. Com certeza, né? Com certeza. É possível a gente fazer uma correlação dessa sua visão dos 4 pilares com a visão que a gente traz dos princípios, que é um farol. Acaba sendo um farol, né? Com certeza, é o norte. Olha né? lá, peraí. O nosso amigo em comum, que inclusive num dos nossos livros ele faz o endorsement, o Rony Mesler, eu me recordo que numa conversa com ele, ele falava sobre a história da cultura. Então, a cultura é muito forte, a reserva, né, Guilherme? É um case incrível. Ele fala, Rony, o que é esse... um grande amigo. E um grande amigo. Bom, cara, esse é um dos meus preferidos. Ele fala, Rony, como você traduz a cultura? Como você consegue passar de 20 pessoas, 60 pessoas, 600 pessoas para 1.200 pessoas, né? E ele tem uma leitura que tem tudo a ver com esse nosso pensamento. Ele fala assim, Guilherme, cultura é como uma placa na bifurcação. Que aí você vai apontar se você vai para a direita ou para a esquerda. É isso aí, é isso aí. O que lhe garante que tem alguém, um profissional hoje, em qualquer lugar hoje do Brasil, representando a sua organização, que vai fazer aquilo que você preconizou ou sentenciou? Perfeito. Cultura, né? É perfeito. Cultura é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando. Exatamente. E o exemplo que você deu para a gente é um presente, né, cara? O Guilherme acabou de traduzir na prática, com esses 4 valores importantes, com esses 4 pilares, eu diria, importantes, tudo o que a gente fala sobre princípios. E num processo de transformação muito bem sucedido, né? A gente está bastante orgulhoso, mas a jornada só está começando, tem muito trabalho pela frente. Agora, você trouxe um elemento fundamental, não posso deixar de perder isso. Vocês escolheram, sob a sua liderança você escolheu, né? Enfim, nessa liderança, o caminho mais difícil da construção de uma nova cultura. Agora, os benefícios são incontestes, né, mesmo? Porque é o caminho mais longevo, perene e sustentável para, a partir daí, você alçar outros voos, né? Porque quando nós fizemos esse movimento de união de 2 empresas, foi uma união de escopo. Perfeito. Existem uniões de escala, ou seja, se adquire, se incorpora para ganhar mais escala. O benefício dessa união sai de reduções de duplicidades, né? Redução de custo. Uma união ou uma aquisição de escopo, os benefícios surgem do top line, da receita, do aumento de receita, com a incorporação de novos produtos, novas geografias. E um equívoco comum é você fazer uma aquisição de escopo e tratar como escala. Você acaba perdendo o que você está fazendo, o movimento estratégico que você está fazendo. Então a gente teve muito cuidado nesse movimento das pessoas-chave, dos processos, de alguns elementos culturais da empresa que foi incorporada, precisavam irrigar a cultura da HSM. Serem preservados. Exatamente. Então foi por isso que escolhemos o caminho mais difícil, porque era o único que poderia trazer o resultado que a gente almejava. Muito bom. Meu amigo, realmente uma conversa repleta de ensinamentos aqui. E eu não posso deixar de perder essa oportunidade como um líder corporativo importante e também como alguém que está olhando lá adiante, né? A HSM nesses últimos tempos se reinventou, está muito próxima do que é de mais moderno do conhecimento mundial, não só com os projetos, com parcerias como o da Singularity University, mas no geral, né, estão cada vez mais catalisando. Pega um HSM Expo, né, quer dizer, você percebe claramente na programação, vocês estão buscando o novo sem perder o essencial. Perfeito. Né? Você pega lá, né, você está sempre buscando, então você é um observador atento e protagonista dessa transformação. Como você enxerga o futuro dos negócios? Eu não estou falando só no Brasil, não. Como você enxerga o futuro dos negócios nessa cadeira tão privilegiada que você ocupa hoje, meu cara? Eu acredito que a gente ainda não tem capacidade de tangibilizar o tamanho da transformação que está acontecendo agora. Você, cara.
Estou com você. Não obstante, essa transformação é fruto de nós, seres humanos, que estamos fazendo. Então, o mundo dos negócios do futuro, eu acredito que nós, executivos, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, precisam desenvolver cada vez mais o lado humano. O lado humano, perfeito. Eu acho que os robôs, a inteligência artificial vai fazer um papel muito claro. Quanto mais humano nós formos, mais relevante nós continuaremos sendo. Nesse sentido, eu fico mais motivado e energizado de pensar qual o papel que o Brasil vai ter nesse cenário. O Brasil, nas últimas décadas, perdeu algumas oportunidades importantes. O mundo vem se desenvolvendo numa velocidade maior e a gente tem que elevar o Brasil à sua real potência. Trabalhando em fechar alguns desafios básicos e importantes como educação, infraestrutura, segurança pública, mas também maximizando e exponencializando algumas das grandes fortalezas que o Brasil tem, como agricultura, alimentação, turismo, meio ambiente, finanças, que é algo muito forte, energia. Então, trabalhando nesses dois períodos. E eu acho que o nosso maior ativo, que a gente não pode esquecer, são as mais de 200 milhões de cabeças que nós temos aqui. Se a gente der oportunidade para esses brasileiros, o Brasil pode se tornar realmente do tamanho da sua potência. E vocês estão protagonizando essa mudança na medida que falam cada vez mais com líderes que são os deflagradores desse processo. Você estava falando, né, Guilherme? Eu estava me recordando. Essa é uma sentença que cada vez mais eu pessoalmente tenho trabalhado, porque é inegável que nesse mundo de inflexão, a mudança ela é social, né, Guilherme? A gente fala muito do contexto corporativo, mas nós falamos de empregabilidade, evolução da sociedade. E eu tenho um termo que eu tenho usado muito, que é o que vai diferenciar o ser humano é a sua humanidade. Perfeito. O resto as máquinas vão fazer. Concordo 100%. E aí, nesse sentido, quando você trabalha conteúdos não só no HSM, mas no Grupo Ânima, que você também é um dos líderes, que ajudam essa galera a pensar, por mais que essa terminologia não seja tão adequada, mas ajudam a refletir, reflexão crítica, filosofar, me parece que é o caminho, né, meu amigo? Aprender a fazer perguntas. Perguntas e não ter resposta certa. Exatamente, exatamente. Muito bom, meu amigo. Presente, viu? Obrigado. Uma honra para nós tê-lo conosco. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado. O Guilherme, a partir de agora, é um dos coautores desse nosso projeto. Nós estamos chamando essa galera da pesada que a gente estruturou, Guilherme, como coautores. É uma grande honra tê-lo conosco. Como eu comentei, a nossa sensação, a minha visão pessoal, o Guilherme é um dos protagonistas dessa transformação aqui no Brasil, né? Então, tê-lo conosco também, como uma das nossas missões, que é transformar o Brasil por meio do conhecimento, é uma grande honra. Muito obrigado. Obrigado, Sandro. A honra estar aqui contribuindo. E eu quero agradecer a sua audiência e lhe convidar. Lembre-se, né, que são 10 talk shows, mais 9, tão instigantes quanto esse, deliciosos, com a galera da pesada. Então, lhe convido a acompanhar, além do livro, além da obra, os outros talk shows, para que você possa crescer cada vez mais e desenvolver o seu espírito crítico, fazer a pergunta certa. Muito obrigado.